Então, quem estava aqui semana passada, alguns não estavam, né? Mas quem estava aqui lembra, né, do que o pastor ministrou. E eu queria que a gente recapitulasse um pouquinho, porque tem tudo a ver com o que eu queria trazer hoje. Eu confesso que semana passada, até comentei com a pastora depois que acabou o culto, porque a palavra que eu queria trazer hoje, faz um tempo já que eu tive uma experiência com Deus muito forte em cima dessa palavra. E ali Deus me falou que seria a minha próxima ministração, então eu já comecei a preparar, já comecei a esboçar. E na semana passada eu já estava com todo o esboço pronto, e quando o pastor começou a ministrar, eu falei, meu Deus, é a mesma coisa praticamente, em palavras diferentes, mas é quase a mesma coisa, e eu fui entendendo aquilo como confirmação. Então eu queria que a gente relembrasse, né? O pastor falou semana passada de Hebreus 10, 32 ao 38, e ele foi ministrando ali de que na nossa vida a gente vai ter dificuldades, a gente vai ter problemas, a gente vai ter, né, aflições, mas que o justo viverá pela fé, né? E uma frase que me marcou muito foi de que tudo que a gente tem passado aqui, está passando e ainda vai passar, né, todas as nossas dificuldades, medos, aflições aqui nessa terra, vai valer a pena, porque nós estamos vivendo por algo que é maior, nós não estamos vivendo por coisas terrenas, nós estamos vivendo por coisas celestiais, nós estamos vivendo por algo que é eterno, né, e isso me marcou demais. E o que eu queria trazer para vocês está lá no livro de Abacuque. Pode já deixar aberto, que hoje a gente vai passear por ele. É um livro muito curtinho, Abacuque é um livro pequeno, mas é um livro muito poderoso, muito profundo. E eu queria trazer, né, o que está basicamente em Abacuque 3, que é, né, o que a gente cantou hoje aqui, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegro no Senhor. Mas para a gente chegar até aqui e entender essa oração, já é uma oração muito profunda, né? Acho que todo mundo conhece, né? Ainda que a figueira tenha louvor, tudo. Então, por si só, já é na verdade é uma canção, né? Esse capítulo 3 inteiro é uma canção que Abacuque fez. Então, já é algo muito poderoso, muito profundo por si só. Mas quando a gente entende o contexto disso, né? Em que momento Abacuque estava quando ele escreveu, quando ele fez essa canção, aí a gente consegue entender a profundidade que tem nesses versículos. E é isso que eu queria tratar com vocês. Então, basicamente, a gente vai andar aí por Abacuque, que são só 3 capítulos. Já deixa aberto aí. Mas o contexto que Abacuque estava vivendo ali naquele momento, ele percebeu a real situação em que estava o povo de Israel. Então, ele olhou para o povo dele, né, e ele percebeu que o povo de Israel estava vivendo um tempo difícil. Então, era um povo que estava numa crise emocional, numa crise espiritual, social, moral. Era um povo que vivia em violência. Era um povo que estava vivendo em corrupção. E aí eu deixo a pergunta, alguma semelhança, né, com os nossos dias de hoje? Então ele viu a destruição, como o povo estava no pecado, como o povo estava precisando de mudança. Era um povo que necessitava de mudança, era um povo que necessitava de arrependimento. Israel estava nesse contexto. E aí Abacuque ele começa a clamar a Deus. E é muito interessante que a Bíblia ela nos dá detalhes, né? E um dos detalhes que tem que eu gosto é que ele clamou por muito tempo. Né? No capítulo 1 ele fala, clamou por muito tempo. E o capítulo já começa com Abacuque ali revoltado. Até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não me escutará? Gritar-te-ei e o Senhor não me ouvirá? Né? Então Abacuque clamou pelo povo dele, pelo povo de Israel, pelo povo de Deus. E depois de muito clamor, o Senhor respondeu para Abacuque. Só que eu acho interessante porque a resposta que o Senhor deu para Abacuque não foi a resposta que Abacuque esperava. Inclusive, foi uma resposta que gerou frustração no coração de Abacuque. Porque ele estava clamando para que o povo fosse restaurado, para que houvesse arrependimento, para que houvesse restauração no povo. E aí Deus vem e fala para Abacuque que ele vai, ao invés de trazer, né, uma restauração, ele vai trazer juízo para o povo. E ele vem e ele fala, não, eu vou vir
com juízo. O povo de Israel será humilhado, o povo de Israel será, né, vocês irão sofrer diante da Babilônia. Então assim, meu Deus, o povo de Deus vai sofrer diante da Babilônia, né, diante de uma nação corrupta, diante de uma nação, né, que não serve a Deus. Não me parece justo, né? Eu acho que eu também sofreria ali como Abacuque sofreu. E aí ele vem e ele fica realmente, né, revoltado ali. Mas por quê? Como é que pode um ímpio governar sobre o justo? Por que Deus não faz como fez com Nínive, né? Manda, desperta o povo para o arrependimento, se arrepende e beleza, vamos lá, né? Seguir nossa vida. Por que Deus usaria uma nação ímpia, uma nação corrupta para poder, né, trazer juízo para o seu povo, o povo de Deus? Israel é conhecido como povo de Deus. Por que Deus faria isso? E aí, vamos já começar aqui na Bíblia? Abacuque 1, do 12 ao 17, mostra um pouco dessa indignação que Abacuque teve diante desse momento. E aí ele fala assim, Abacuque 1, versículo 12. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo. Não morreremos. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Os teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os traidores? Por que te calas enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais marinhos que não são governados por ninguém? O inimigo puxa todos os anzóis, apanha-os na sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. Por essa razão, ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra. Pois graças à sua rede, vive em grande conforto e desfruta iguarias. Continuará ele esvaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações. Então aqui não é para menos. Eu me colocando no lugar de Abacuque, eu também ficaria revoltada. Mas como? Como que nós vamos passar por isso? Por uma nação que é ímpia, que é injusta, que não, sabe, que não serve ao Senhor. E o Senhor vai permitir isso. E aqui eu queria, né, abrir uma aspas, porque quanto de nós já não nos sentimos assim na nossa vida? Né? Eu creio que todos nós, né, até quem não é cristão, quem não, ou que é novo convertido, não sei, a gente não tem como, a gente olha para coisas justas e você fala, por que Deus? Né? É muito difícil a gente ver um ímpio prevalecer sobre um justo, é muito difícil a gente ver situações, né, que são erradas, que são injustas, que não são boas, prevalecendo, por exemplo, sobre os mandamentos de Deus. Eu olho os 10 mandamentos e eu falo, está tudo errado. Né? Hoje, a sociedade que a gente vive, está tudo errado. Está tudo contra os mandamentos. E aí você, gente, nós somos, né, humanos, isso gera em nós uma revolta, isso gera em nós. E isso eu creio, né, que se aplica desde a política, né, da gente olhar para a política e ver tanta corrupção, tantas coisas erradas, até, por exemplo, dentro da nossa casa, né, a gente vê ali na nossa família coisas acontecendo errado, ou então, né, no meu trabalho, você olha e fala, não, isso não tá justo, isso não é justo, né, isso não é justo. Então essa revolta, né, essa coisa que gera no nosso coração é muito comum a gente viver isso nos dias de hoje. E o pior, né, vai ficar cada vez mais comum, porque a gente não só tem visto o mal, a gente não só tem visto o injusto, aquilo que está errado prevalecer, como em diversas situações a gente tem visto o mal e o injusto vencer. Né? Você olha realmente, às vezes tem vidas, né, países que são perseguidos, tem vidas morrendo pelo Evangelho, por aquilo que é certo, por aquilo que é justo. Então a gente tem visto, não é só que o mal está
prevalecendo. Não, ele está vencendo. Né? E aí a gente olha para isso e fala, meu Deus, será que eu estou do lado errado? Né? Ou será que Deus não está vendo tudo isso? Né? Eu gosto aqui das palavras de Abacuque, ele fala, mas o Senhor não tolera a maldade. Como que o Senhor vai permitir isso? O Senhor não tolera o injusto. O Senhor não, como é que o Senhor vai permitir que o inimigo faça isso com a gente? Então, é um sentimento que Abacuque teve que é natural, né? Não só, claro que ele estava falando numa proporção, ele estava falando de um povo, mas isso serve também, né? Talvez para a nossa nação, ou isso serve para dentro da nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família, né? Essa injustiça, esse desejo de vingança, né? De não, isso está errado. E aí ele clama, ele fala isso a Deus, tal. E aí no capítulo 2, né, o Senhor ele dá para Abacuque uma visão. E eu gosto muito dessa parte, porque o Senhor ele dá uma visão para Abacuque e ele fala assim: escreva nas tábuas para que todo mundo possa ler. Coloque num lugar onde todo mundo possa ler, escreva lá grande, letras garrafais, todo mundo possa ler, até quem passa correndo. Então, gente, se conseguir ler um negócio que está passando correndo, tem que ser... Deus queria, né, que o povo visse essa visão que ele deu a Abacuque. Todos, ele queria que todos vissem essa visão. E eu acho muito interessante, porque talvez, né, eu creio que essa era para o povo se lembrar. Né, vocês vão passar, porque ali Deus já tinha falado, vai vir juízo. Vocês vão passar por um momento difícil. Vai vir juízo sobre esse povo. E aí Deus olha e fala, não, então escreve aí, para que todos consigam ver. Então no dia da angústia, no dia da aflição, no dia dos problemas, existe uma palavra para nós. Deus, ele não nos deixa desamparado. Né? Existe uma palavra. E é nisso que a gente tem que se apegar. Né? Eu creio que quando o povo fosse passar pela prova ali, talvez os olhares deles, né? Poxa, mas meu Deus, um sofrimento. Mas não, existia uma palavra ali, para que todos pudessem ver. E nós, quando nós estamos nos dias difíceis, são nessas palavras que a gente tem que se apegar. É nisso, é nisso. Eu falo que esses dias aí, né, eu cansada, gente. Não gosto de reclamar, mas tô cansada. E aí, eu falei pro Cléber, falei, nossa, tudo que eu leio, até no negócio do caminhão lá, tá escrito, tudo posso naquele que me fortalece. E aí, às vezes eu me esqueço, tá? Esses dias eu, cansada, fui ler meu devocional de manhã. Gente, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o Cléber acordou, olha aqui, devocional de hoje, Deus falou isso ontem. Aí no outro dia, o Cléber comprou uma cruzinha, assim, aí chegou lá, tava gravado, assim, na lateral, assim, ó, nem sabia que tava gravado, mas estava. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu, ai, Jesus, é maravilhoso isso, tô cansada, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, às vezes eu chego em casa, né, ai, mas tô cansada. Ele fala, você não lembra? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Deus, ele não nos desampara. Existe uma palavra para o tempo da dificuldade. Existe uma palavra também para o tempo da alegria. Sempre existe uma palavra, porque nós servimos a um Deus que é vivo, né? Nós servimos a um Deus que fala. Tá, então é isso. Ele deu para Abacuque uma visão. E aí ele começa, né, com isso, escreva ali grandão para que todos vejam. E aí no versículo 4 ele fala assim, vou ler aqui. Veja, o ímpio está envaidecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela... De novo, hein, irmãos, de novo. De fato, o vinho é traiçoeiro e o justo é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte nunca se satisfaz. Ele apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Então, eu acho que de novo Deus vem com uma palavra, uma resposta ali para Abraão, que talvez não seja o que ele esperava, né? Porque o viver pela fé, o justo viverá pela fé, é lindo. É quase clichê, né? O justo viverá pela fé. Quem não conhece, quem não, né? O justo viverá pela fé.
Só que o justo viverá pela fé, na prática, é difícil. É difícil a gente viver o justo viverá pela fé. É difícil eu olhar o que Deus está falando ali para o povo. Imagina o povo lá, sendo destruído pela Babilônia, pelo ímpio. Destruído pelo ímpio. E aí ele passa lá e lê, o justo viverá pela fé. Poxa, aqui ó, tá vendo isso que os seus olhos estão vendo? Tá vendo a destruição, tá vendo o sofrimento? Não é para isso que você tem que olhar. Você tem que olhar com os olhos da fé. E isso é uma bênção, porque Deus ele nos mostra, né, o que o pastor ministrou, que nós não temos que nos apegar às coisas deste mundo. Mas nós vivemos aqui. Nós vivemos, a gente está aqui, ó, eu estou olhando aqui para um mundo natural. Nós precisamos ir no mercado comprar o alimento e está caro. Né? Eu vejo, né, meus filhos me desobedecendo, não é legal. Eu vejo a dificuldade, eu não consigo talvez fazer algumas coisas que não é legal. E aí Deus ele vem e me fala, não, mas você viverá pela fé. Então, de fato, né, não é algo fácil de viver. Né? Não é fácil eu não olhar para as coisas terrenas, porque nós vivemos num mundo terreno, porque nós estamos aqui. Então, é difícil. Mas Deus, à medida que eu me aproximo, à medida que eu, né, estou com Ele, eu consigo ter esse olhar. E no versículo seguinte, né, que a gente leu aqui, ele nos ajuda um pouco a conseguir olhar com esses olhos da fé, a conseguir viver o justo viverá pela fé. Porque aí ele fala, eu peguei até uma outra tradução que dá para entender um pouco melhor, que fala assim: assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. E aí, o que Deus está falando aqui? Peraí. O que Deus está falando aqui? O efeito do vinho, ele passa. Né? A pessoa que bebe vinho, que usa droga, sei lá, sabe? O efeito do vinho é enganoso, ele é passageiro. Né? Então você bebe vinho e você está ali legal, mas passa. Não é o dia inteiro, não é enganoso. Ele fala, tão pouco permanece o arrogante. Então Deus está falando aqui, ó, para você viver pela fé, você precisa ter esse entendimento. O entendimento de que o injusto, o ímpio, o mal está prevalecendo, mas assim como o efeito do vinho passa, vai passar. O governo dos homens vai passar. Talvez não tão rápido quanto o efeito do vinho, mas vai passar. Né? Mas o injusto está governando, vai passar. Mas eu estou passando, né, por um momento de dificuldade, vai passar. Porque Deus, ele nos garante, o governo de Deus, nós precisamos entender, né, a gente vai passar por sofrimento, é inevitável. Mas quando eu olho, Deus, né, a gente cantou aqui o nome de Jesus, levanta mortos, cura feridos, sara feridos. O nome de Jesus é poderoso. Quando eu entendo, existe um Deus que está aqui, que está falando, viva pela fé, e Ele está comigo. E eu posso passar, né, pela prova dando glória a Deus. Porque eu tenho um Deus que é poderoso, que é glorioso, é aquele que era, é aquele que é, aquele que há de vir. Ele é maravilhoso, Ele tem poder. O governo está sobre as mãos dele. E aí eu acho que a gente, né, nos dias de hoje, acho que até Abacuque teve esse pensamento, é uma coisa assim, tá tudo errado, e aí Deus perdeu o controle, né? Não é possível que Deus está nesse negócio, não é possível que Deus não está olhando para o Brasil e vendo o que a gente está passando, não é possível. Mas Deus, Ele não nos desampara, a vontade de Deus, ela prevalece. Quando a gente continua nessa visão, né? Aí vem os ais de Deus. Acho que até cadê? No capítulo 2, na minha Bíblia não tem. Mas tem algumas Bíblias que o títulozinho é assim, os 5 ais de Deus, né? Algumas, a minha não tem, mas tem umas que tem.
Que aí Deus ele começa, ai daquele. Então são 5 ais que Deus ele põe aqui, né, no capítulo 2, nessa visão que ele dá para Abraão. Ai daquele, ai daquele, ai daquele. Isso nos mostra justamente isso. Eu e o Kleber hoje de manhã ficou até conversando desses ais aí, que ele falou que ele acha que era para o povo de Israel passar e ver, né? E eu já achava que era o povo da Babilônia. Aí a gente ficou, não, é da Israel, não, é da Babilônia. Aí eu falei, tanto faz, né, se a gente for pensar. Porque assim, Deus ele é justo com o seu povo e quem não é o seu povo também. Então, tanto faz quem era para ver isso. Todos iam ver, o justo e o injusto. Porque estava lá de um jeito que até quem passasse correndo ia ver. Então, isso serve para nós também, né? Deus, ele está sempre, esses ais, ele nos mostra que Deus está sempre vendo. Então, às vezes a gente olha, não, mas está tudo errado. Ai daquele. Então, ele está vendo, ai daquele. E isso serve para nós também. Porque não adianta a gente, né, achar que uma vez salvo, sempre salvo, e meu Deus do céu, eu posso fazer o que eu quiser. Não, Jesus ele olha pelo justo também. Ele é justo. Ele é. Não é que às vezes ele é justo. Não, ele é. Ele é justo. E diante da justiça dele, ninguém está... Ele é justo, ponto. Então ele mostra ali que de fato ele está olhando, né? Ele está olhando por nós, ele está realmente vendo tudo que está acontecendo. Não é que Deus ele coloca o povo lá, vai sofrer aí, galera, beijo, tchau. Tô aí, no mês que vem eu vou. Não. E às vezes a gente está diante de situações e a gente se sente assim, né? Deus me deixou aqui, sofrendo. Não, ele está olhando. E aí eu gosto muito, né? No final aí dessa visão que Deus dá, que está lá no verso 20... Então, Abacuque 2, versículo 20. É o último versículo. Ele diz assim, depois de tudo isso, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Então, ele falou, vem dificuldade, vai vir humilhação, vocês vão ser, a Babilônia vai dominar sobre vocês, mas o Senhor, o seu Deus, está no santo templo. Diante dele toda a terra se cala. Diante da voz de Deus não existe uma voz que se sobressaia. Diante daquele que está no santo templo, olhando para nós, nada prevalece. A vontade de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas. A vontade de Deus, né, a gente pode olhar e falar, nossa, mas né, tem pessoas ruins no poder, né, são pessoas que têm poder, né, hoje a gente olha assim, mas tem poder, a pessoa tem poder, ela é ruim, diante daquele que está no santo templo, ele governa todas as coisas. O Senhor nunca perde o controle. O Senhor governa todas as coisas. E isso, meus irmãos, não serve apenas para uma nação, né? A gente está falando de nações. Não, isso serve para nós também, né? Porque você pode olhar e falar assim, mas Tainá, você não conhece minha família. O Senhor, o teu Deus, está no seu santo templo e Ele governa todas as coisas. Mas você não sabe o que eu passo no trabalho. O Senhor, o nosso Deus, está no santo templo e governa todas as coisas. Mas a nossa nação está em crise, vai piorar. O Senhor, o teu Deus, está no teu santo templo e governa todas as coisas. Deus está no seu santo templo governando sobre tudo. E quando eu entendo isso, eu consigo viver pela fé. Quando eu olho para a minha dificuldade, para o problema, para a enfermidade, para qualquer coisa, eu consigo viver pela fé. Porque eu sei que não é mais isso, não é sobre a terra, não é sobre a minha casa, não é sobre a minha família, não é sobre o meu trabalho, não é sobre não. São coisas, nós estamos vivendo por algo maior. Foi ministrado semana passada. É algo muito maior. É uma eternidade. Né? Antes de começar, eu estava orando no louvor, eu falei, Deus, não é sobre mim. Sabe, usa a minha vida, mas não é sobre mim. Porque eu não
sei, gente, vim aqui falar. Estrago tudo que Deus tem para fazer. Sabe? Eu falo, Deus, não é sobre mim, é sobre o Senhor. É o Senhor, é o que o Senhor quer trazer, é o que o Senhor quer ministrar, é o que Deus quer falar. Sabe? Então, existem dificuldades na nossa vida que a gente está passando um perrengue e não é sobre nem nós. É sobre o amigo que está do lado aqui, ó, que vai olhar e falar, nossa, que fé. Né? A Pri contou isso, né, uma vez. Nossa, as pessoas olhavam e falavam, nossa, mas como que você consegue passar por isso? A Aninha também comentou. Como é que você consegue passar por uma situação difícil dessa e continuar assim? E aí, ó, a porta está aberta. É o Senhor. Aquele que está no seu santo templo governa todas as coisas. Então, não é sobre nós, é sobre Ele. E aí eu vou chegar onde eu queria, ó, que bênção. Aí, lá no capítulo 3, Abacuque, ele faz uma oração, na verdade é uma canção, né? Ele compõe, né, que fala? Ele compõe uma canção. Só que é diferente já, né? Aquele cara revoltado lá, né? Não, estou gritando, o Senhor não está me ouvindo. O Senhor, como é que o Senhor pode permitir um negócio desse? Pronto, agora ele entendeu. O juízo vem. A gente vai sofrer. O Senhor vai mandar juízo. Mas aquele que está no seu santo templo governa todas as coisas. E nós vamos viver pela fé. Amém. Então, ele está ali com um coração diferente diante de Deus. Porque quando a gente passa pela prova e entende que Deus está ali, é diferente. E aí ele já começa a oração diferente, né? Ele já começa. O Senhor que governa os céus e a terra, os mares. O Senhor é invencível. O Senhor é poderoso. O domínio de todas as coisas está em suas mãos e tal, né? Maravilhoso. E aí, ele completa ali, que é onde eu queria chegar com vocês. Abacuque 3,16. A gente vai ler do 16 ao 19. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram e as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione os campos, não produzam alimentos, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música e para os meus instrumentos de corda. Aqui, Abacuque, ele já começa nos mostrando, nos ensinando como que nós temos que passar pela prova, né, pelo dia da adversidade. Eu peguei uma outra tradução desse versículo 16, não sei se é igual a de vocês, mas fala assim: ouviu, e o meu íntimo se comoveu à sua voz. Tremeram os meus lábios. Entrou podridão nos meus ossos e os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Então ele falou aqui, em silêncio eu devo esperar o dia da angústia. Aqui Deus ele nos ensina como que eu tenho que passar pelo momento da dificuldade? Em silêncio. Nós precisamos, e eu me incluo nisso, nós precisamos tirar dos nossos lábios os porquês. Por que Deus? Mas por que comigo? Senhor, eu estou dando dízimo, ofertando e eu estou desempregado agora. Mas por que eu sou uma serva de Deus, eu não merecia passar por esse sofrimento? Mas por que Deus, mas por que a gente precisa tirar dos nossos lábios as reclamações? Poxa, nadei, vou morrer na praia, olha eu aqui, ó, já falei que eu estou cansada, entendeu? É isso, a gente precisa tirar isso dos nossos lábios. Nós precisamos tirar dos nossos lábios as murmurações. A Bíblia é clara, né, contra aquele que murmura.
Nós precisamos arrancar isso de nós. E ter um olhar diferente diante da dificuldade, isso também é maturidade. Né? Então, nós vamos passar pelos dias difíceis. Agora, como eu vou passar pelos dias difíceis é uma escolha minha. Eu posso passar por esses dias morrendo de reclamar e, ai Deus, porque ó céus, ó vida, ó murmuração, ó... Ou eu vou passar pelos dias realmente entendendo o momento de Deus para a minha vida. Então aqui ele fala, em silêncio esperarei o dia da angústia. É muito maduro isso. Em silêncio eu vou esperar o dia da angústia, ponto, eu vou sofrer. Eu vou sofrer aqui com um povo que eu nem deveria, né? Porque ele não estava no mesmo contexto, mas era o povo, era a nação que ele vivia. E ponto. E aí ele continua, né, no 17, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que nada esteja como planejado, ainda que eu esteja sofrendo, ainda que a enfermidade bateu na porta, ainda que o desemprego, ainda que eu exultarei no Deus da minha salvação, eu me alegro no Senhor, porque os meus olhos eles não são terrenos, não é para as coisas dessa terra. Ainda assim eu me alegrarei no Senhor. E é muito interessante. Porque quando a gente lê ainda que a figueira não floresça, vocês percebem que tudo isso não está no controle de Abacuque? Existem sofrimentos na nossa vida que a gente causa, né? O caso de Jonas, foi lá, desobedeceu, Deus falou, vai para lá. Não vou para cá. Aí beleza, vem a tempestade, o peixe engole e tal. Quem causou o sofrimento dele? Ele sofreu. Quem causou? Ele. Não foi Deus. Ele causou, ele desobedeceu, né? E aí ele teve que voltar. Não, então tá bom, agora eu vou lá, vou fazer o que Deus quer. Então assim, tem sofrimento que a gente causa, mas tem sofrimento que não. Então ele está falando aqui, né, que a figueira não floresça, né, a gente lá na roça, não está sobre o nosso controle os frutos. Não tá sobre o meu controle se a mangueira vai dar manga, não tá. Eu queria que desse, mas não deu. Só deu 4, né, amor? Desse tamanho. Enquanto isso, o mamão tem 50 mamão num pé só. Daqui a pouco eu vou vender mamão aqui na igreja. Eu vou trazer. E assim, não está... Eu prefiro manga, mas só deu 4. Mamão que eu nem gosto tanto, está lotado. Então assim, não está no meu controle. Né? Ele vai falando aqui, ó... que não haja bois no curral, nos estábulos, ovelhas. Eu queria que as galinhas estivessem dando ovo, né? Mas não estão, gente, estão em greve. Não tem um ovo para contar história. Então, assim, não, ele fala de coisas que não está sobre o nosso controle. E aqui a gente já tem um aprendizado. A gente vai sofrer. Eu sei que não era isso que vocês queriam ouvir hoje. Mas é isso, a gente vai sofrer. E vão ter sofrimentos que você vai olhar e falar, ai, vacilei, eu estou sofrendo porque eu fiz isso. Né? Eu estou colhendo, a gente fala muito para as crianças. A gente colhe o que a gente planta. Né? Então, às vezes, a gente está colhendo o que a gente plantou. E amém, cabeça erguida e vamos passar pelo sofrimento. Mas vão ter uns, irmãos, que não é. Abacuque é um exemplo disso. Ele clamou pelo povo. Ele não estava em pecado como o povo. Tinha esses pecados. Não era o caso. Ele clamou, ele se revoltou. Deus falou com ele, deu uma visão para ele. Mas era o povo dele. Não adianta, ele ia sofrer. É que nem a gente. Né? Não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, mas não adianta. Quem votou, quem não votou, tá caro. E é isso. E amém. Não é nossa nação? Não é onde a gente vive? É isso. E ponto. E ele também. Ele era a nação que ele vivia. Então vão ter sofrimentos que são inevitáveis. A gente simplesmente vai sofrer. Às vezes é uma enfermidade.
A gente não quer. Não quero ficar doente. Não quero que a minha família fique doente. Mas eu vou fazer o quê? Veio, a enfermidade bateu na porta. E eu vou sofrer. Né? Às vezes é o filho lá, adolescente, que está fazendo tudo errado. Você não tem como você olhar e falar assim, o problema é dele. Eu avisei, não vou. Sofre. A gente sofre. Porque é nosso filho. Ou é nosso amigo, até por um amigo, sabe? Você olha e está batendo a cabeça, a gente fala, não é aí. E você sofre junto com a pessoa. Então, assim, existem os sofrimentos. Aqui a gente aprende isso, né, com Abacuque. A gente vai sofrer. Mas o justo viverá pela fé. Existe, né, outra coisa que eu coloquei aqui, que a gente aprende 2 pontos. Um é que a gente vai sofrer. E o outro ponto é que existem os que não se dobram. Existem os Abacuques, né? E que a gente seja um Abacuque. Existem aqueles que estão clamando. Existem aqueles que olham para o sofrimento e falam, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Está difícil, mas eu me alegrarei. Eu clamarei, né? Tá, o amigo, o filho, sei lá quem está sofrendo. Eu clamarei junto com ele. Né? A minha nação talvez não esteja como eu quero. As coisas não andam. Existem coisas que... E a gente é muito bom de reclamar, né? Tá ruim, meu Deus do céu. E aqui ele nos explica tudo. Parou. Quem é o que governa todas as coisas? É Deus. E Ele está no seu santo templo. E Ele está olhando pelo nosso sofrimento, pela nossa vida, pelas nossas dores. Então, assim, a gente vai ter perdas, né? Isso é inevitável. A gente vai sofrer, a gente vai passar por tudo isso. Mas os nossos olhos, eles precisam estar em Deus. E a gente precisa entender que existe um Deus todo-poderoso. E que ainda que as coisas não vão bem, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada esteja como planejado, nós nos alegraremos em Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E aí a gente acha que acabou, porque é maravilhoso até aqui. Mas tem mais, né? No versículo 19... ele fala, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo e me faz andar nos lugares altos. Então, ele está falando aqui, quando eu entendo tudo isso, né, é o que eu falei no começo, né, essa passagem ela é muito poderosa. Mas vocês entendem que você entendendo todo o contexto, né, você olha e fala, nossa, então era isso, né? Por isso que ele falou isso. Então, quando a gente entende todo esse contexto, a gente entende a profundidade que há nisso. Aí sim, a gente consegue, né, andar em lugares altos. Mas eu estou na dificuldade, mas eu ando em lugares altos. E andar em lugares altos, né, não é o que o mundo vê como andar em lugares altos. Andar em lugares altos não é eu ter muito seguidor, não é eu ser rico, não é eu, sei lá, ter status. E Deus pode fazer isso, Ele vai fazer isso com alguns, mas não com todos. Então, andar em lugares altos é de fato eu entender o que Deus quer para mim. E eu conseguir entender que eu estou ali num momento de dificuldade, mas existe esse Deus que trabalha comigo. E é muito interessante, aí ele fala, né? Ele faz os meus pés como os do cervo. Aí eu fui pesquisar. Pé de cervo? Como assim, né? E aí eu fui ver o que é, como são, né, as características do pé do cervo. E aí eu anotei aqui, diz assim, né? O pé do cervo, eles são caracterizados por serem finos, alongados e com cascos que se adaptam a diferentes tipos de terreno, incluindo terrenos alagados. Esta estrutura dos pés permite ao cervo mover-se rapidamente e com facilidade em diferentes ambientes. Então, quando ele fala, me dê pés, né? O Senhor me dá pés como os de cervo. Ele está falando, eu posso andar em terreno alagado, mas está tudo alagado aqui. Mas eu ando, e não só isso, eu ando com facilidade e agilidade. Né? Quando nós estamos em Deus, quando Deus está lutando nossas guerras e as nossas batalhas, nós andamos por qualquer problema. Nós andamos em qualquer terreno. Mas eu estou no dia da alegria. E eu estou andando
com facilidade e com agilidade. Ah, mas está tudo alagado. Eu estou andando com facilidade e agilidade. Isso é um dom de Deus para nós. Né? É um dom você conseguir percorrer por diversos terrenos difíceis, com pedras. E né, quando eu penso em servo, eu já penso nele dando aquele pulinho assim, né, bem rápido, correndo, né, que a maioria das imagens é assim. Porque essa é uma característica dele, é um animal rápido, né, é um animal que o vizinho lá, né, amor, o servo ficou preso lá, o negocinho dele assim, vocês estão pensando, onde você me namora? Assim, ele ficou preso lá com o negocinho assim no portão, e aí quando soltou, o bicho some de vista que você não vê. É um bicho rápido, né? É um bicho que tem essa agilidade. Então, quando Deus fala, me dê esses pés de servo, é isso, é ter agilidade. Eu estou aqui, eu estou no problema, mas eu não vou me deixar bater com isso. Sabe, eu não vou me deixar, não, existe um Deus está trabalhando, soberano está comigo. Então, é essa maturidade de eu conseguir andar em qualquer terreno com muita rapidez, com agilidade, e mesmo que demore, mas não passa. Então, sabe aquela coisa, parece que quando vai dando errado, tudo dá errado, né? Aí você entra no problema, aí você sai, meu Deus, já vem outra coisa. E é isso, pés como de servo. Eu caminho nesses problemas, eu caminho nessas dificuldades com agilidade. E ele me leva a lugares altos. E aí eu posso andar em lugares altos. Então, irmãos, basicamente, né, o que eu queria trazer hoje é isso. Nós vamos ter momentos difíceis. Né? E talvez algum de vocês estejam passando por momentos difíceis. Ou não. Mas a gente precisa ter essa certeza de que esses dias vão chegar. Mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, todavia nós nos alegramos no Senhor. Porque existe um Deus que trabalha por nós. Amém? Eu queria que a gente orasse em cima disso, sabe? Porque existem muitas camadas aqui, né? Do que Abacuque fala. Então, é realmente deixar a murmuração de lado. Né? É realmente em silêncio esperar o dia da angústia. É realmente ter um olhar de confiança. É como a gente falou, não é o que a gente deseja. Né? Não era o que Abacuque queria viver ali, não era o que ele desejava. Não era a vontade dele passar pelo sofrimento. Não era o que ele esperava de Deus. Né? Então, às vezes, nos geram até dúvidas. Sabe? Então, é começar a deixar tudo isso de lado, as dúvidas. Será mesmo que Deus está aqui? Né? É fácil falar, mas você não conhece a minha vida. Será mesmo? E Ele está. Né? Assim como Ele olhava aquele povo, ai daquele, Ele relatava tudo certinho. É assim, Ele está olhando. Então, são muitas coisas que a gente precisa realmente amadurecer para que a gente viva o dia da dificuldade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em cima disso.